Eu queria convidar você a abrir isso aí em João 21. Hoje a gente vai ler até o 14, tá bom? Leia, diz a palavra de Deus. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Pedro gostava, também gosta. Dissem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Era comum para eles, né, pescar à noite, então eles foram fazer isso, né? E quando a gente lê esse texto aqui, parece, vamos usar aquela expressão déjà vu, né? Parece que Jesus está permitindo a eles viver um momento que eles já tinham vivido, lembra? Né? Está lá registrado por Lucas capítulo 5, a pesca miraculosa, maravilhosa, né? E também onde há o chamado de Pedro e os discípulos. Então parece que tu está lendo a mesma história, não é verdade? Então parece aqui que Jesus está nessa restauração de Pedro, nesse recomeço do ministério de Pedro, dos apóstolos, porque vocês lembram que eles abandonaram, todos fugiram, e agora Jesus ressuscitado vem ao encontro deles. E parece que Jesus está dizendo: olha, vamos voltar, vamos ao recomeço. Lá a gente começou assim, e vamos recomeçar aqui de novo, vamos do zero. Vocês erraram, vocês me abandonaram. Não foi dito nada ali. O texto diz que foi aquele silêncio, né? Comeram silenciosamente, olhando para Jesus, meio que emoção de ver ele estar vivendo, a vontade de abraçar, né? Jesus, que tinha estado morto, agora está ali com eles, comendo com eles, né? Então, esse momento onde Jesus novamente está zerando, vamos. Eu sei que vocês me abandonaram. Eu sei que vocês, Pedro, eu sei que tu me negou. Na próxima semana a gente volta a esse assunto, que é a continuidade do texto, né? Eu sei que tu me negou, eu sei que vocês pisaram na bola. Então com a moral lá embaixo. Mas vamos recomeçar. Vamos restaurar relacionamento, vamos restaurar a comunhão. Então agora vamos começar o ministério espiritual que Jesus ia deixar para ele depois, quando a vinda do Espírito Santo. Glória a Deus por esse texto maravilhoso, né? Lá, conforme o Evangelho de Marcos 16, diz que após a crucificação de Jesus, no primeiro dia, as mulheres foram até o sepulcro e encontraram a pedra removida e não encontraram o corpo de Jesus, e ali apareceu um anjo e elas ficaram com medo, e o anjo transmitiu-lhe uma ordem dizendo: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Então agora eles estão fazendo o que Jesus tinha dito, né? Vão lá para esse lugar, e eles foram para lá então, para esperar o que Jesus ia se manifestar e dizer a eles. A pergunta que talvez a nós
o que Jesus diria para Pedro, o que ele estava pensando, o que ele vai dizer para nós. E enquanto a gente espera aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pescar. Foi a ideia de Pedro, o que a gente pode fazer é pescar, né? Vamos pescar. Talvez aquele meio, naquele monte de sentimentos que era muito vívido, recente, que eles vivenciaram, de abandono, de ver Jesus sendo crucificado, aquele sentimento de culpa, aquela situação, aquela depressão ali, vão pescar. E talvez o que a gente perguntaria, mas por que eles foram pescar? Era a profissão que alguns deles tinham no passado, e talvez agora estamos sem dinheiro. Antes Jesus tinha ali a tesouraria com Judas, o sustento deles era Jesus que provia com as pessoas, com as doações, e agora não temos mais dinheiro, temos que fazer uma coisa. Qual é que é a nossa fonte de renda? Pescar, vamos lá. Talvez foi isso, não sei, né? Talvez eles estavam tão desanimados e pensavam que vamos voltar à antiga profissão, porque a gente não tem outra coisa para fazer. Que a gente pensava de ministério, não tem mais. Ou talvez eles também, e alguns de nós às vezes pensam isso, eu sou tão inadequado para esse ministério, essa obra que eu tenho na igreja, ou eu sou muito inadequado, acho que eu vou largar isso e vou voltar para a minha profissão. Aliás, uma grande porcentagem de líderes, de pastores que largam o ministério e vão fazer outra coisa, porque se sentem inadequados ou entende que encerrou o período deles, né? E quantos de nós, algumas vezes, a gente diz assim, eu sou inadequado para esse ministério, eu não estou qualificado para isso. E talvez eles pensavam nisso, né? Não, Jesus confiava nele, Jesus via o potencial dele, Jesus sabia que o Espírito Santo os capacitaria a fazer a obra de Deus. Então Jesus veio ao encontro deles, e além de se revelar ressuscitado, para dar a eles essa chance então de recomeçar, da restauração, especialmente de Pedro, né? Aliás, quantos de nós já não teve algum momento da vida e precisou recomeçar, ou talvez precise recomeçar, precisa de restauração? Pedro precisava. Lembre que ele era um dos íntimos de Jesus, e quando Jesus está ali preso, ele vai dizer, não conheço esse sujeito, não conheço esse cara. Então Pedro precisava de um momento marcante, especial, de restauração, de recomeço. E eu não quero falar sobre a queda de Pedro, isso fica para um outro momento, né? Olharmos o que levou Pedro a negar Jesus, né? Mas olhar para Pedro nesse recomeçar dele, dessa vida com Jesus. Quando eles estavam pescando, diz o texto, e aí o discípulo a quem Jesus amava, que não se identifica, a gente sabe que é João mesmo, né? Disse, é o Senhor. Pedro então vai nadando, né? Chega lá, e talvez os discípulos chegam lá e agora ele vai nos repreender. Vocês me abandonaram. Não é geralmente isso? Que a gente tem medo quando a gente comete um erro, o pai e a mãe vão me disciplinar, meu chefe vai, e eles chegam ali agora, ele vai descartar nós, né? Vocês me abandonaram. Mas essa é uma reprimenda de Jesus. Mas quando eles chegam lá, o que eles encontram? Jesus lá com foguinho, peixinho assado, recebendo eles. Compaixão, aquela recepção cheia de amor de Jesus. Jesus vai ter a conversa pessoal com Pedro depois, né? Pedro, vamos conversar. Eu sei que nós precisamos zerar aqui a nossa conversa, mas antes, vamos comer. Olha um peixinho aqui assadinho para vocês. E tem mais peixe para vocês pegar atrás aqui. Onde que Jesus conseguiu o peixe, não sei. Mas ele que criou os peixes, né? Tem toda a maneira, né? Faz como ele quiser, né? Mas agora vem aqui, tem um foguinho aqui, se aquece, vocês estão molhados. Se aquece aqui, passaram a noite ali com frio, vem aqui, vamos comer o peixinho junto. E eles foram comendo ali. Então Jesus já está dando aquele primeiro passo de restaurar a comunhão com eles.
uma refeição, um momento tão especial, né? O comentarista lhe disse que Jesus, antes de conversar com Pedro, com eles, Jesus deu tempo de ele secar a roupa, né? Trocar de roupa, talvez, não sei. Pedro chegou ali todo molhado, né? Troca de roupa, né? Se aquece aqui. Antes de tratar a questão espiritual, vamos tratar do físico aqui, vamos alimentar vocês. Foi uma atitude tão preciosa de Jesus. Essa restauração de Pedro que começa a acontecer, esse recomeço. Só que é bom lembrar que esse recomeço na vida de Pedro, essa restauração, começa um pouco antes. E quando Pedro negou a Jesus, e o galo cantou, o que aconteceu? Lucas 22 vai relatar que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Quando ele percebeu, quando ele viu Jesus, o que ele tinha feito de negar Jesus, não conheço esse cara, chorou amargamente. A restauração, há um momento na nossa vida que a gente vai precisar chorar mesmo. O choro amargo, o choro de sofrimento, um choro de arrependimento. Sei que o Guilherme pregou sobre arrependimento aí há dias atrás, né? Aquele choro, né? Que a gente precisa, vem da alma. Então ali já começa a restauração de Pedro, de ele estar chorando, dele estar sendo restaurado, porque ele está reconhecendo o seu erro. E o erro, quando a gente reconhece o reconhecimento do erro, não basta reconhecer eu errei, mas o reconhecimento do erro tem que me levar a mudar. O Judas, ele reconheceu o seu erro também, mas ele não mudou. Pedro, ele reconhece então o seu erro e ele então vai ser restaurado, ele vai mudar, né? Porque as mudanças acontecem a partir da nossa disposição em mudar, não somente reconhecer o erro, mas em querer mudar. Eu estou numa dieta errada. Ok? Reconheceu? Está errado. E aí? Tem que mudar. Só reconhecer que eu estou com a dieta errada, eu estou errado, não faço exercício. Reconheci o erro, bonito. E aí? Tem que agora. Então o erro tem que me levar à mudança, né? Tem que me levar à mudança. Eu estou falhando nisso com Deus. Mude, tenha atitude. Não basta reconhecer o erro. Pedro, então, ele vai chorar amargamente, reconhece o seu erro e agora ele vai ter essa possibilidade de mudança, de recomeçar, de ser restaurado. Pedro e os outros apóstolos, eles foram pescar e não pegaram nada. E aqui para mim é tão claro assim que eles foram pescar e não pegaram nada, e a partir do momento que a restauração deles com Jesus, e Jesus vai dizer agora joguem a rede para o lado direito, e eles pegam os peixes em quantidade, não é? Para mim é algo assim tão, nesse recomeço, a gente não pode começar ou recomeçar nada sem a presença de Deus. Eles agora, no momento que Jesus está ali com eles, e eles então vão ter um resultado bem diferente do que eles tinham tido até aquele momento. Talvez eu e você precisamos mais de Deus na nossa vida. Talvez você faz as coisas certas, você se dedica, e não é garantido que o resultado vai ser, né, X, porque você fez isso, agora o resultado vai ser. Não, a vida não é assim, mesmo com Deus. Mas no momento que nós temos Deus, nós confiamos em Deus e temos mais de Deus, nós estamos seguros que estamos fazendo as coisas segundo a direção dEle. O resultado pertence a Ele, não é? Nós vamos ver o apóstolo Pedro depois, lá em Atos, pregando, e teve milhares de conversões, pessoas sendo batizadas. E quando a gente vai ver outros pregadores tementes a Deus ali em Atos pregaram, e teve não teve nenhum. Mas o importante não é o resultado, é você ser fiel, fazer o que Deus está te mandando fazer. É essa a nossa confiança.
E é esse que a gente tem que estar sempre se perguntando, né? Estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Olhando para Pedro, chegando ao final aqui, nós vamos ver que a situação de Pedro vai ser, desse recomeço dele, dessa restauração dele, teve resultado muito bom na vida dele e no reino de Deus. Ainda que depois, Pedro, segundo a tradição, vai dizer que Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então, ele ia morrer de qualquer jeito, então vou morrer honrando a Cristo. Ou morrer negando a Cristo, vai morrer igual, então que morra honrando a Cristo, mantendo a sua fé, mantendo o seu amor a Jesus. Pedro era um pescador de peixe. Lá na primeira pesca maravilhosa, Jesus disse: vocês larguem as redes, sigam-me, vocês vão ser pescador de homens agora. Pedro então ele muda status dentro do reino de Deus, dentro do projeto de Deus, do propósito de Deus. E depois, na sequência do texto que a gente vai ver semana que vem, Pedro ele vai passar a ser então pastor de ovelhas, né? O status vai mudando conforme a circunstância, conforme Deus quer nos usar. Isso significa que a profissão de pescador é desprezível, porque ele deixou de ser pescador, né? Agora o missionário tem um valor maior do que uma enfermeira, maior que uma psicóloga. Não. A pessoa pode ser um pescador e ao mesmo tempo ser um pescador de gente. Não precisa largar tudo para fazer essa distinção. Nós somos chamados a ser missionários na vida que nós temos. Pedro precisou largar para ser um apóstolo. Eu precisei largar uma profissão, mas você não precisa, você pode ser um missionário onde você está, né? Então, não está desprezando a profissão de pescador, né? Porque quem é que não gosta do peixinho aqui, hein? Eu gosto de pescar, vou lá no mercado e compro lá um peixe carimbado, trago para casa, já que eu não pesco mais, né? Mas agora, quanto trabalho para esse peixe chegar até você, quanto trabalho teve a pessoa? Sair de madrugada, as pessoas vão para o alto mar e ficam dias pescando. E depois vem o seu barco, tem que tirar os peixes, para até o peixe chegar na tua casa um filezinho. Mas quanto trabalho das pessoas para chegar até você? Então, quão precioso é, né? Agora, para Pedro, havia uma perspectiva diferente para a sua vida. Porque a perspectiva de Pedro, no primeiro momento, é uma perspectiva terrena. Vou pescar, uma perspectiva terrena, o que eu vou fazer aqui. Mas a perspectiva que nós temos que ter é uma perspectiva de Deus, uma perspectiva eterna. O meu trabalho, a minha profissão, ela está dentro de um projeto eterno de Deus, dentro de um propósito de Deus. Um pescador de peixes, um pescador de homens, há um propósito de Deus em cada um de nós, uma costureira, um propósito, um projeto, onde Deus quer que Ele seja honrado através da tua profissão, do teu trabalho. Onde você, através do teu trabalho, da tua profissão, tu vai enxergar a pessoas que um pastor, um missionário nunca vão chegar. Nunca vão chegar. Alguém que a Janice vai conversar lá no hospital, que nunca vão conversar. Assim como vocês, pessoas que vocês vão encontrar, que é você que vai ter oportunidade. A Mena lá na casa de repouso, ela vai poder conversar talvez com sua colega de quarto, com alguém lá, que nenhum de nós vai conseguir. Porque é um propósito de Deus, não somente na tua vida, na tua profissão, no teu sofrimento, nas tuas perdas, mas de usar isso para manifestar o poder, a glória dele e a salvação em Cristo Jesus. Nosso futuro, o futuro de Pedro, numa perspectiva eterna, espiritual, foi melhor do que o seu passado. Ele se tornou um homem mais usado por Deus. Ter um futuro melhor não significa uma vida melhor, mais dinheiro, mais bens. Mas um futuro melhor é quando nós estamos alinhados à vontade de Deus. Um futuro alinhado com a vontade de Deus. Porque alinhado com a vontade de Deus é um futuro de desafio. Mas lembre que há muito trabalho no reino de Deus para ser feito, né? Por outro lado, um reino de Deus, um reino de desafios,
mas por outro lado um momento de satisfação, de paz com Cristo, da manifestação do Senhor, de alegria do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, e por isso nós podemos recomeçar, por isso nós vamos ser restaurados para esse propósito. Concluindo então, para mim e para você, não importa o momento da vida que estamos vivendo, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para você ser restaurado, nunca é tarde para você fazer talvez o que você já devia ter feito, então chegou o momento talvez de você fazer, né? Deus é o maior interessado em reconstruir tua vida. Que eu e você possamos reconhecer que nós precisamos de Deus mais ainda, mais ainda. Já estamos no mês de março, já se passou 2 meses deste ano, mas ainda há 10 meses. Para alguns, puxa, tem 10 meses ainda pela frente. Não vejo a hora que termine esse ano, começou tão difícil, quer que termine logo. Mas talvez para outros, ainda tem 10 meses, que coisa boa, eu posso mudar algumas coisas, eu posso implantar tal projeto, eu posso alcançar tal objetivo. Qual é o olhar que você tem nesse recomeço, nessas situações que Deus coloca diante de você? Que Deus me ajude a mim e a você neste ano, né? Nesse feliz ano novo, pós-carnaval. Que nós não venhamos desanimar, porque pensando que as coisas vão se resolver rapidamente, não é assim. Que a gente possa confiar em Deus, dando um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, a fé firme em Jesus, o amor em Jesus Cristo, obedecendo e confiando no Senhor, e sempre lembrando que o Deus do impossível está contigo. Amém? O Deus do impossível está contigo. O Deus que deu aquela pesca maravilhosa para eles está contigo. O mesmo Deus que esteve com eles lá. E talvez você vai precisar de um afago de Deus também. Talvez Jesus está dizendo: vem aqui, eu tenho um alimento para você. Vem se aquecer a tua fé. Eu tenho o fogo do Espírito Santo para aquecer o teu coração. Eu tenho alimento para a tua alma. Jesus já preparou para nós esse momento. Agora nós temos que ir, e Ele quer trocar as nossas vestes, nos dar vestes limpas e secas, restaurar nossa fé, a nossa comunhão com Ele. Que em nome de Jesus isso possa acontecer comigo e contigo.